Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro semanal, onde se traz um convidado para inspirar você a se tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. E hoje estou trazendo aqui um carioca. Ele entende tudo de marketing, hoje ele entende tudo sobre área comercial e principalmente na área da saúde. Hoje ele é head de uma das maiores empresas da América Latina quando se fala de produtos odontológicos e ele vem trazendo um pouquinho desse mercado e principalmente dessa vida dele aí tão bem sucedido. Hoje estou trazendo aqui nada mais e nada menos do que Paulo Paz. Carioca, Paulo? Carioca da Gema. Carioca da Gema. E tá aqui por São Paulo. Já se adaptou a São Paulo ou não? Eu amo São Paulo. Eu cheguei em 2016 e eu brinco que eu não volto mais se eu tiver opção. São Paulo me acolheu muito bem, o nível de serviço é muito melhor, enfim, o Rio é lindo. Sim. Mas São Paulo funciona muito mais. Como é que foi essa trajetória para chegar no marketing, na área comercial? Você foi inspirado desde pequeno? Teve algo que motivou mais? Como é que foi essa trajetória, Paulo? Eu fiz publicidade e propaganda lá como primeira formação. E aí eu comecei com 20 anos numa empresa de laboratório na área comercial e me jogaram. O resto de cada carteira dá pro Paulo. Aí, putz, nunca vendi nada, tal. Eu fiz publicidade querendo atuar em agência de publicidade, adorava comercial, spot, jingle. E aí eu comecei a ir pra rua, vender, eu tinha que pagar a faculdade, a gasolina do meu carro, e eu nunca mais parei com isso. Eu amei servir a área comercial. Cheguei a ser contato publicitário de um grande grupo, que é o Grupo Globo lá no Rio de Janeiro, do Jornal Globo, Jornal Extra, que é muito ligado à área comercial, mas sempre atuei vendendo alguma coisa, sempre na área comercial. Mas alguém da sua família também vem desse mercado comercial ou não? Nada. Meu pai sempre foi um ótimo líder. Então ele era presidente do grupo de futebol, ele era presidente do... É mesmo? Sempre foi um líder de tudo nesse sentido. Então seu pai é corintiano, então? Não, ele é flamenguista roxo, você vai arrumar um problema. E isso sempre me inspirou a lidar com pessoas. Entendi. Então, o seu pai veio do esporte. Exatamente. E sua mãe? Minha mãe sempre atuou na área administrativa, contabilidade, e aí ela parou ali para cuidar dos filhos, por volta da casa dos 40, e aí depois não voltou para o mercado mais. E quando você foi para o mercado odontológico, com a cabeça que você tem hoje, né? Existiam as mesmas oportunidades de antes? Né? O mercado já era expansivo ou não? Como é que era esse mercado que você atuava nessa época lá atrás? Eu comecei em 2012 no mercado odontológico. Minha primeira empresa foi uma multinacional suíça de implante dentário. E eu comecei vendedor júnior lá no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava de terno e gravata naquele calor do Rio de Janeiro. Acho que eu conheço essa empresa. Eu vi uma gravata verde da Suíça para você trabalhar grossa lá no Rio de Janeiro, suando e tal. E o mercado ele era em franca expansão. Porém, o Brasil representava no mapa de vendas como rest of the world. Ele tinha o potencial, ele tem a quantidade de edentos, de desdentados, etc. Mas a visibilidade para as empresas multinacionais ela não era ainda tão aflorada. Depois que virou Latam ainda, foi o primeiro estágio do rest of the world, depois Brasil, porque o mercado brasileiro hoje é um mercado que fatura anualmente 40 bilhões na odontologia. Então não é se jogar fora. Sim. Você acha que os dentistas hoje, eles caminham para entender esse mercado de 40 bilhões que você falou, né? Exato, não é? Você acha que o dentista tem essa consciência que esse mercado ele gira tudo isso ou não? Você hoje trabalhando na indústria, podemos assim dizer, você acompanhando os dentistas, como é que você vê essa realidade hoje? A gente não tem essa formação de empreendedorismo ou gestão empresarial na faculdade de odontologia. Então, passa muito dinheiro dentro do seu consultório, dentro do seu negócio, mas você não consegue entender o que é um DRE, o que é um markup, porque a gente não está acostumado a fazer essa conta, não tem essa matéria. E até mesmo potencializar alta performance, com odontologia digital, agenda, passagem de pacientes. A maioria não tem essa noção e por isso que eu sempre indico grandes grupos de mentoria, porque você consegue unir a tua parte técnica, do que você aprende ali na faculdade, na especialização, no mestrado, junto com administrar um negócio. O momento que o dentista percebe que ele administra um negócio,
que ele é líder de uma equipe, porque ele tem um auxiliar, uma secretária, no mínimo. Ele é líder de uma equipe de no mínimo 2 pessoas. Sim. Quanto mais tem consultórios que tem 7, 10, 15, 20 pessoas, quando ele consegue entender esse conceito de liderança, gestão, finanças, marketing, ele consegue agregar isso na parte técnica, são os que mais performam. Mas a maioria não tem essa noção. Hoje você é head da Kion, não é isso? Que hoje é uma das maiores empresas, acho que é a maior da América Latina, né? De prótese, sim. De prótese. Como é que você chegou até lá? Né? Como foi essa trajetória? Legal. O laboratório Kion, ele é o maior laboratório de prótese da América Latina, não só em produção de elementos, metragem, mas em quantidade de funcionários. E esse projeto casou muito bem com a minha vida, porque eu já circulei em diferentes ambientes de multinacionais, como implante dentário, biomaterial, impressoras, scanners. Então, tudo isso casou no Kion, porque eu vejo essa realidade toda unida hoje lá no laboratório. Então, quando a gente produz uma coroa unitária ou múltipla através de um scanner, que é uma prótese sob implante, tudo isso eu já vivenciei na indústria. Sim. Eu consigo passar uma certa experiência por tudo que eu já vivi dentro de um único lugar que tem parceria com as maiores empresas hoje multinacionais e nacionais no mercado. E o crescimento da Kion, assim, como é que você tem visto esse... Veja, se tornar a maior da América Latina não é para qualquer empresa. E você hoje lidera esse head, né, tanto da parte comercial, de marketing. Então, isso mostra o seu trabalho, que tem dado bastante resultado. Como é que você tem visto esse crescimento no Brasil hoje na América Latina? É um mar de oportunidade muito grande. Muita gente vai dizer que o mercado está em regresso ou paralisado, só que, de novo, são quase 40 bilhões no mercado odontológico de faturamento anual em todos os dispositivos. Quando a gente fala do mercado de prótese, a gente está falando algo na casa de 6 bilhões anuais. 6 bilhões. É muito dinheiro na mesa, é um mar azul gigante. E quando a gente fala em transformar a odontologia analógica, trazendo o dentista e ajudando ele, óbvio, para o mercado digital, para a odontologia digital, e ajudar a performance dele no dia a dia, a gente consegue ser diferencial e competitivo no mercado. Então a gente tem um laboratório que tem uma linha de produção muito bem organizada e estruturada para atender de uma demanda enorme e ser realmente o maior da América Latina. Nosso crescimento tem sido muito bom nesse sentido, focando na odontologia digital. Isso tem nos ajudado muito nesse crescimento. É isso, você que está nos assistindo, você que é dentista, veja só, os números que eles trazem aqui talvez seja muito mais além do que você enxerga. Às vezes você enxerga o teu consultório passando dificuldades e você fala, poxa, mas eu vejo o dinheiro entrar, não vejo ele ficar. Isso não quer dizer que isso é um mercado odontológico. Talvez seja um gap que você tem aí na sua clínica, né, na sua empresa, e que se você procurar o lugar certo, você pode resolver esse problema. Ou seja, é um mar de oportunidades que tem, né? Então, esse papo que muita gente fala assim, a odontologia está saturada, não se ganha dinheiro, isso é uma falácia, é uma mentira. O Brasil tem hoje 480 mil dentistas formados, segundo o CFO. Então, se você olhar esse número, você se assusta. Eu me assusto, falo, caramba, eu vou montar consultório, eu vou brigar onde? Eu vou respirar onde? Só que quando você começa a enxergar as oportunidades, é um mar muito grande ainda para ser explorado. Por exemplo, o Brasil é o terceiro país no mundo em turismo odontológico. Significa que o gringo vem, ele quer ser tratado porque para ele é mais em conta, ou pelo menos parecido, e também quer curtir, obviamente, ali eu passei as férias. E aí quando eu falo essa informação, principalmente ali em Recife, que são as regiões talvez mais procuradas, né, pela beleza e tudo mais, a odontologia analógica ela não vai te ajudar. E talvez não tanto quanto a odontologia digital. Por quê? Na analógica você vai ter 5 consultas no mínimo com esse paciente. Ele quer curtir as férias, ele não quer ser só tratado. E a digital são 2 consultas. Então, 480 mil dentistas, mas como você se posiciona nesse mercado? Como é o seu atendimento? Você tem uma avaliação, você tem um mimo para o paciente? Como é a jornada dele dentro do seu consultório? Sim. São os diferenciais, porque se você olhar só os números, você se assusta e acha que não tem mercado para você. E a gente está falando de 480 mil dentistas, que por muitas vezes, né, Paulo, tem uma resistência ao novo, por exemplo, ao mercado digital, né? Exatamente. E a forma como você vê o digital nem sempre é só o scanner intraoral. Às vezes,
A forma como você vê o diagnóstico por imagem é digital. Uma anamnese pode ser feita num tablet na sua sala de espera. Então, tem uma série de coisas dentro da jornada do paciente que podem ser diferenciadas dentro da sua clínica e você ser diferenciado. Se eu parar para pensar que no meu prédio sou eu e mais 9 dentistas, na minha rua tem mais 30, no meu bairro tem mais 1.000, 2.000, realmente eu vou ter medo de enfrentar esse mercado. Mas quando eu tenho uma mentoria, uma forma de gestão, de me auxiliar com marketing financeiro, quando eu entro na odontologia digital para me diferenciar, tudo isso eu consigo me posicionar de uma forma onde tem muita oportunidade nesse mercado. Eu tenho muitos dentistas lá na mentoria Sou Bem-Sucedido, e a gente escuta muitas vezes eles dizerem o seguinte, que a prótese, a margem é sempre pequena. Isso daí é falta de gestão ou é verdade? É legal te trazer aqui, porque isso quebra muito paradigma de visão, né? Dizer o seguinte, olha, e o digital, ele pode aumentar essa margem ou não? Como é que você vê essa... Eu acho que você escuta isso com frequência. Todo dia, pelo Brasil inteiro até, Okay. em diferentes números. Lá no laboratório a gente visitava muito, eu rodo o Brasil inteiro e graças a Deus eu passo 3 semanas no meu mês viajando, eu adoro fazer isso e eu consigo ver diferentes realidades para encaixar nessa sua pergunta-resposta. Tá. A gente falava muito de odontologia digital como sendo mais lucrativa, até por conta da hora clínica, muito dentista não sabe calcular sua hora clínica e tudo Sim. mais, que é muito importante, mas eu não conseguia tangibilizar isso para ele numa conta. E o dentista, às vezes, ele não consegue colocar isso numa planilha, não consegue quantificar a margem e tudo mais. E hoje a gente conseguiu mostrar numa conta a odontologia analógica, uma restauração simples, unitária, uma prótese simples, unitária sobre dente, sobre preparo, versus a digital. Eu incluindo o aluguel do scanner, eu consigo ser mais barato do que uma odontologia analógica. É mesmo? Incluindo diária, hora clínica, porque se eu tenho uma reabilitação em 5, 6 consultas versus 2, é muito mais previsível, muito mais rápido a digital, eu consigo no mínimo ter mais qualidade de vida, mais tempo para mim, que seja para levar os filhos no colégio, que seja para treinar, mas eu consigo ter mais tempo e hora clínica, eu consigo ter mais lucro, desde que eu saiba quanto custa a minha hora clínica. Entendi. E a gente consegue hoje comprovar isso em qualquer lugar do Brasil, em qualquer valor de diária de protesista, Sim. que a odontologia digital é muito mais vantajosa financeiramente. Tive a oportunidade de conversar com alguns clientes de vocês e assim, de uma forma unânime, eles falaram para mim que o processo digital, ele facilita o trabalho e a porcentagem de erro diminui de uma forma muito absurda, ou seja, a questão do vai e volta, de ter que refazer. Isso é verdade, essa visão, né? E se o que ele está falando é isso mesmo, como é que vocês prepararam esse processo, né? Porque como vocês atendem a América Latina toda, então você imagina, sair daqui de São Paulo e vai lá para o Piauí, Sim. né? Ou vai lá para Porto Alegre, ou vai para o Chile, ou vai para Bolívia. Então tem que ter um controle de qualidade e acerto muito alto, né? Sim, é muito importante essa sua pergunta, porque o que tangibiliza essa logística da gente atender no Brasil inteiro é de fato a odontologia digital. Então pensa que no método tradicional, o dentista molda, coloca aquela moldagem, você já moldou alguma vez na vida? Maria, quase vomitei. Então, é um pouco incômodo, ele depois pega aquilo, coloca numa caixinha, motoboy vai, ou correios, chega no laboratório. Esse é o formato tradicional. No digital, ele escaneia, e quando ele aperta a tecla para enviar o STL, chega no mesmo ato para o laboratório. Sem motoboy, sem interferência de sol, chuva, tempo, enquanto isso o material vai tomando presa, né? Então não tem essa interferência no digital. A gente tem um prazo produtivo muito rápido para o mercado, porque, de novo, o digital para a gente, a fresagem ou a impressão do trabalho, ela consegue ser muito mais assertiva e rápida do que se fosse no formato tradicional. Legal. Então pensa que em menos de uma semana eu consigo entregar aqui em São Paulo, até em grandes regiões como Guarulhos, Guarujá, São José dos Campos, e o laboratório regional do bairro, às vezes, do cliente lá em Ubatuba, demora 15 a 20 dias úteis para fazer uma peça. Sim. O que é melhor trabalhar com um laboratório em São Paulo, que me entrega na mesma semana, mesmo não sendo da minha cidade, ou alguém que está aqui, mas que não tem esse fluxo digital aflorado? Hoje os nossos top 10 clientes, eles não são de São Paulo,
nem do estado de São Paulo. E justamente por essa velocidade e precisão que a gente consegue trabalhar. Inclusive, um dos clientes de vocês que eu conversei é o Ricardo, que ele é de Recife. Recife. E ele não abre mão de vocês de maneira nenhuma. Então, imagina que o laboratório da região dele, eu não estou discutindo nem qualidade nesse momento. Eu estou discutindo a velocidade com que essa etapa consegue ser produzida. Então, a odontologia digital, aliado nos nossos processos produtivos, né, etapa por etapa, a gente consegue entregar muito mais rápido e, de novo, fazer com que o dentista gire o paciente mais rápido, o paciente mais satisfeito, porque reabilitou mais rápido, e tudo isso é uma cadeia. Qual que é o segredo de a porcentagem do erro diminuir tanto? Porque assim, você concorda? Cara, vamos viajar mais. O cara lá do Chile, pá, você manda para lá. Ou seja, tem que chegar lá de um formato como o dentista pediu para aquilo que não volta. Como é que vocês fizeram isso? Assim, é processo? É excelência daquilo que se faz? Como é que você pode dizer? Porque quem está nos assistindo aqui não entende isso, sim, né? Como falar assim, porque eu estou tentando imaginar a cabeça de alguns que estão nos assistindo, né? Mas ele manda, como ele está acostumado do vai e volta toda hora, então ele pode entender que esse é o mesmo processo e não é com vocês, não é isso? Não. A comunicação clínico-laboratorial, ela para a gente é a mais importante nessa etapa toda. A gente tem um setor que se chama DAT, Departamento de Atendimento ao Cliente, que são técnicos, inclusive, que vão fazer a triagem do trabalho antes dele ser executado. Então pensa você, dentista, você mandou um trabalho para mim na segunda, você está esperando ele de volta na quinta, só que na quarta-feira eu te aviso, poxa, seu trabalho parou aqui porque está faltando informação de cor. Poxa, eu mandei na segunda, você está me falando isso quarta? O DAT faz isso imediatamente. Ele não vai executar o seu trabalho, mas ele faz a triagem assim que o seu trabalho chega pra gente. Que bacana. Chegou na segunda, meio-dia, segunda até uma hora ele tá ali respondendo, tá completo, não tá completo. Doutor Júnior, tá faltando isso, você consegue reenviar pra gente e tal. Isso acelera o processo. Então, cada etapa produtiva pra gente, desde triagem, serem técnicos especializados, até o cadista, fazer o desenho com os melhores softwares e mais rápidos no mercado, os mais avançados, as nossas fresadoras, que são também as melhores possíveis no mercado, tudo isso faz o processo ser mais rápido e previsível e assertivo. A gente tem um dado de que os trabalhos analógicos são o dobro de repetições do que um trabalho digital. Então, se você mandar ali 10, 12 peças para a gente no mês, pelo menos metade disso, se tiver repetição analógica, 6, no digital vão ser 2, 1. Então, o processo digital, aliado a essa etapa produtiva dentro do laboratório, faz com que a gente consiga ter muita assertividade em não ter retrabalho. Qual é o motivo da maior resistência de ir para o digital hoje, você acredita? De novo, a gente não aprende na faculdade a manusear algo assim. E, de novo, eu não estou falando só do scanner, eu estou falando de exame de imagem, uma fresadora, um software como Exocad, enfim, a gente não aprende isso na faculdade. Até a endodontia a gente tem que fazer de uma forma analógica, fazendo conta tal, e eu acho super válido. Mas já existem outras instituições hoje que já incluem isso na graduação, então faz com que o aluno abra a cabeça para esse meio. Então eu acho que a grande barreira nesse meio é eu aprendi dessa forma, tá indo bem desse jeito e há essa resistência de aprender ao novo. Em segundo lugar, e aí não menos importante, tudo que é novo tem uma curva de aprendizado. Então eu tenho um scanner, eu uso na minha clínica e eu estou tendo muita dificuldade inicial. Sim, você vai ter. É assim que funciona. Você tem que romper essa parte de curva de aprendizado inicial e muita gente desiste nesse meio. Teve uma pesquisa que a BIMO publicou com o CFO recentemente que dos 400 e tantos mil dentistas no Brasil, só 15% tinham um scanner intraoral. Ô, louco! Só 15%. E 8% desses 15% utilizavam em 60% ou mais dos procedimentos. O que isso significa? Que tinham 7% que compraram. Compraram. Algo caro, algo valioso. E estava lá de cabide de jaleco. Isso me mostra que essa barreira inicial de curva de aprendizado, ou até porque o scanner não faz tudo sozinho, ele não afasta, ele não prepara, ele ainda
precisa muito do conhecimento do dentista ali no meio, eu bato nela e volto, eu desisto. Então são os dois motivos que eu acho que tem a dificuldade da odontologia. Ou seja, necessita de uma reeducação total para esse mercado que está pouco explorado e ao mesmo tempo muito lucrativo, né? De alta performance, tanto que o que nós vemos no mercado hoje em dia, as clínicas que mais faturam, que mais têm alta performance, seja franquia ou seja varejo, não importa, de uma cadeira ou de 10 cadeiras, são as que têm um fluxo digital implementado. Que diferença, né? É absurdo isso. Que tem ali numa consulta de avaliação já um escaneamento, no mínimo como uma documentação, que é respaldo jurídico, para fechar tratamento, como... até um amigo meu comentou 2 semanas atrás no meu canal de podcast, poxa, você mostra para o paciente ali no espelhinho os tártaros, ele finge que vê, você finge que... Não, mas com uma imagem tridimensional no scanner você consegue mostrar. Que bacana, que bacana. Hoje os resultados da Kion hoje, assim, desde que você entrou lá, assim, tem algum momento que você fala assim, que se tornou marcante na sua carreira dentro da Kion? Você trouxe algum resultado, alguma coisa assim marcante para você? É legal que a gente está sempre buscando uma filosofia startup. E é muito gostoso esse ambiente porque você tem um projeto, você coloca em prática e depois você vai corrigindo, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que é: faça logo e depois otimize resultados, do que esperar estar pronto o projeto, tal. Você gosta de desafio, né, Paulo? Eu adoro, eu sou movido a isso. Eu nunca me vi não sendo desafiado, até nas dificuldades, principalmente nas dificuldades. E é lá que a gente fica melhor. Exato. É lá que você se mexe, é lá que você se incomoda. Então, no que o nosso desafio maior era escalar o negócio. É entender que existe um mercado do varejo que é muito importante, mas a gente tem um mercado de franquias pulsante com quase 90 bandeiras. Caramba. E que podem escalar o negócio numa velocidade muito grande. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse projeto também nascendo, crescendo, e a gente poder hoje atuar em mais de 15 tipos de bandeiras já de franquias e mantendo o varejo pulsante sem perder nada. E um outro projeto que a gente se orgulha muito, que eu vivenciei lá, foi o Kion Lab Club, a terceirização, que são como se fossem franquias do laboratório Kion espalhados por regiões. Que legal! Então, imagina que tem laboratórios que... tem dentistas que... Ok, eu quero ser atendido aqui pelo fulano aqui em Balneário Camboriú, porque prazo para mim não é importante. O Kion me entregar em menos dias não faz diferença, mas eu gosto do cara aqui do meu lado, do meu prédio. E a gente consegue terceirizar esse serviço para ele, a gente consegue fazer trabalho de marketing para ele, de captação de paciente. Então, quando tudo isso nasceu na minha vivência na Kion, eu mergulhei muito. É muito legal. E eles aderem à cultura e à qualidade Kion. Exatamente. E aos processos produtivos. O mercado de prótese no Brasil, dos laboratórios, ele é muito informal. Ele tem lá seus 6 bilhões, como eu falei, mais de 90% disso está ali concentrado em 15, nem 20 laboratórios, e são mais de 15 mil pelo Brasil. Então, quando a gente consegue levar etapas produtivas, organização, tudo isso, as nossas metodologias para laboratórios, a gente fica muito feliz por isso. Ok. Qual é o maior desafio hoje do mercado odontológico? Se você pudesse falar assim, Júnior, esse é o ponto principal. O maior desafio do mercado odontológico, mas você vai responder agora, não, sabe por quê? Eu tenho que ir para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estou recebendo hoje aqui Paulo Paz, esse cara que é o mestre da odontologia e está nos ensinando um pouquinho desse empreendedorismo. Porque veja só, você que está nos assistindo, não foque só na odontologia. Porque tudo que ele está dizendo aqui, das dificuldades, isso inclui também na área do médico, do fisioterapeuta. Esse daí é a dor da área da saúde hoje, né, Paulo? Mas traga para nós, deixei uma pergunta pendente. Qual é o maior desafio, qual é a maior dor hoje desse mercado que você atua? Eu creio muito na qualidade alinhada à comunicação. Então, quando você consegue estabelecer um contato com a clínica, o dentista, muito bom de comunicação, você já tem mais de meio caminho andado. Sim.
A qualidade ela é importante, muito, claro, mas a comunicação ela é um fator, eu acho que qualquer área Sim. do mercado corporativo ou em casa, a comunicação ela é essencial e no nosso não falta referência. A gente tem uma plataforma desenvolvida desde do começo do ano para os nossos clientes, onde ela evoluiu muito a comunicação com eles. Então, você consegue discutir ali dentro do caso do paciente, um serviço de mensageria dentro do seu telefone, porque a gente entende que a comunicação laboratório, clínica, ela é fundamental para o sucesso. Hoje, como você falou, temos mais de 480 mil dentistas formados, né? Antigamente, a gente via os folhetinhos sendo entregados na rua, abriu uma porta e vai vir um monte de clientes. A gente sabe que isso não é mais assim. Trabalhando com um dentista, aí eu quero a sua visão, pessoal, vamos entrar em polêmicas aqui, né? A gente sabe que uma média, né? Uma média de, vamos dizer assim, que uma margem de lucro na área odontológica ali vai dos seus 27%, 30%, uma média. Se estiver errado também, você pode me corrigir aqui. Mas a gente sabe que essa dificuldade da precificação que ele faz, então ele acha que todo produto vai ser 30% de margem, e não é. E às vezes ele tem que fazer aquela conta, olha, eu tenho que vender isso aqui, eu tenho que vender isso também para mim chegar no final do mês e ter. Essa mentalidade está muito distante do mercado hoje odontológico? Você acredita que, Júnior, desses 480 mil, está muito distante? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, e esse programa vai para o YouTube depois, quando acabar o programa já está lá no YouTube, você pode compartilhar para todos os grupos aí odontológicos que você tiver, ou também da área da saúde, porque talvez essa seja a dor dele. Ele fala assim, cara, não sei crescer. Vou te dar um exemplo que eu vivenciei mês passado com uma grande profissional e plantodontista lá de Recife, eu não vou dizer o nome dela, óbvio, mas que tem anos, é professora, tem anos de formação, especialização, incrível, profissional de muitos anos. E ela estava com dificuldade justamente nesse o quanto que o capital gira depois de um tratamento, o quanto que é dela, o quanto que não é. Então ela colocou um implante, a gente entregou muito rápido a prótese para ela, porque, de novo, o digital, o Kion, as etapas produtivas promovem isso, e ela não tinha recebido ainda, acho que nem a segunda do paciente. Só que na cabeça dela, como ela faria a gestão de eu ainda estou pagando o laboratório, quer dizer, eu nem paguei o laboratório ainda, eu estou parcelada nos implantes e no kit cirúrgico. Eu tenho aqui os insumos que eu uso, gaze, fio de sutura, tudo mais, enfim, anestésico. Ela recebeu um valor muito alto já de começo de cobrança, vinha mais parcelado e ela ainda não tinha recebido tudo. Então, esse controle de balanço, capital de giro, markup, o quanto que eu precifiquei, será que foi o correto? Porque às vezes parece que é o dobro, mas o dobro às vezes não paga isso. Ou não paga um retrabalho se o paciente voltar. Isso é importantíssimo que você está falando. Então eu vejo muito hoje no mercado brasileiro, alguns estão... Já evoluiu muito essa questão, Júnior, mas eu vejo muito hoje no mercado brasileiro ainda essa falta de conhecimento, principalmente nesse exemplo que eu dei, de balanço, de DRE, às vezes as pessoas nem sabem o que é, enfim, de última linha... tem uma dificuldade de precificação ainda dos próprios serviços. E principalmente do implante, que nem você falou, né? Porque entra um valor significativo e aí ele recebe naquele momento, a parcela, ele tá muito parcelado ali e ele não sabe lidar com isso, e aí ele fala, o dinheiro tá entrando, mas eu não tô vendo ele ficar. Eu já vi algumas clínicas grandes de franquias, de rede, ganhar muito dinheiro no começo e aí... O dono vai lá e compra um carrão, não vou falar marcas aqui, mas você deve imaginar o sonho. E aí quando vê, não, mas espera, mês que vem tem um laboratório que acumulou do mês retrasado, né? Tem a do mês e tem a do mês passado, acumula. Tem a parcela do implante, tem a... E aí quando vê, opa, não era lucro. Aquilo que sobrou naquele mês não era lucro, era para as próximas parcelas do trabalho que eu já fiz. E aí não tinha, e as clínicas quebrarem. Eu já vivenciei e vi isso muitas vezes. Então, de novo, não é só a parte técnica que o dentista tem que se dedicar, como a gente se dedica ali, congresso, curso, horas e horas, até 10h30 da noite. Ele precisa alinhar isso com gestão. Ele precisa saber fazer o marketing dele. Hoje em dia, a gente não pode mais fazer nada pela ética de papel, de promoção, Você precisa saber fazer um marketing bem feito por rede social, etc., por tráfego pago.
tráfego pago hoje é essencial para captar novos pacientes. Eu vejo muito isso na prática. E o dentista, se ele não alinhar isso com conhecimento técnico, ele vai ser um ótimo técnico. E ele tem que aprender a se comunicar também nas redes sociais também, né? Sim, sim. E não só isso nas redes sociais, mas também presencialmente, que são o que os grupos de gestão ensinam. Então, por exemplo, o homem que tem um peitoral um pouco com muito cabelo, por exemplo, ele está debruçado na boca de um paciente. Quando ele aprende a se portar, colocar uma blusa social com uma gravata tal, ou fechar um tratamento com o paciente de costas para a cadeira, são coisas básicas para que você tenha mais sucesso na sua profissão e não só a técnica em si. Sim. Agora vamos falar com vendas, né? Você que é o mestre das vendas aí, aonde os dentistas pecam e erram na hora de vender uma boa prótese? Porque muitos reclamam assim, porque tudo é muito caro e na verdade a gente está falando de preço, está falando de valor. Né? E da pessoa, né? Onde eles estão errando na hora de vender uma prótese de qualidade? Porque se não tiver qualidade, você fez ali, perdeu ali, né? Eu acho que é todo um conjunto na hora de fechar a venda. Então, quando se visita um cliente para fechar uma venda, você tem metodologias. Boa. Desde a sua roupa, a sua postura, técnicas rapport, enfim, tem todo um conjunto. A sua tabela de preços é um dos últimos quesitos que ele vai dar o crivo ou não. O dentista, ele tem que usar a melhor roupa que ele tem que sentar o paciente numa cadeira separada da cadeira que ele está atendendo o paciente, ele é um plano de tratamento, ele tem que precificar e sem ter medo de ofertar aquele valor. Muitas vezes o paciente nem pediu parcelamento, ele já está ofertando, olha, eu te faço em 10 vezes, mas o paciente nem pediu parcelamento, às vezes ele pode pagar à vista. Né? Então, o dentista ele precisa entender que ele é um vendedor todo santo dia e que ele precisa de técnicas como Spin Sales, Challenger, de fazer perguntas para o paciente, de entender a necessidade do paciente e entrar com a solução. E saber se precificar, e saber se colocar. Tudo isso ele faz todo dia. Sim. De hora em hora, praticamente. E às vezes ele tem até medo de passar o orçamento, né? Ele chega assim, ele pega o celular e fala, ele não vai aceitar. Ele mesmo já rejeitou o seu próprio valor. Exatamente, né? A imagem dele, a expressão dele já vai sair rejeitada para o paciente. Não, meu protocolo custa 18 mil reais. Sabe por quê? Eu vou te atender tantas e tantas vezes, você vai me ligar a hora que for, se você tiver um problema, tá aqui o meu número pessoal para você ligar. Se for meia-noite eu vou te atender, enfim, é um exemplo aqui, mas o paciente se sente seguro em fazer. Não importa se custou 18, se custou 8. É cerâmico, é produzido pelo maior laboratório de próteses da América Latina. Os implantes que eu estou colocando em você são garantia vitalícia, são suíços. Enfim, ele precisa aprender mais essa técnica de vendas e saber colocar valor e não só preço para o paciente. E o que o Paulo está falando é tão verdade, pessoal, e aí eu faço um desafio para você que é da área da saúde. Converse com qualquer dentista lá do Sou Bem Sucedido e pergunte para eles, quando eles entraram, qual deles aumentou o faturamento deles menos que 30%. Nenhum. Todos lá, todos que entraram, em pouco tempo, eles aumentaram acima de 30% do seu faturamento. Né? A gente pode pegar aqui o exemplo do próprio, vou dizer o nome dele, porque ele me permite, o próprio Ricardo, por exemplo, de uma forma totalmente absurda. Né? Colocando, porque tudo isso que o Paulo falou aqui são coisas que você precisa entender que, se você quiser ser só dentista, trabalhe só para alguém. Agora, se você quiser realmente ter o seu negócio, você tem que se tornar empresário e também empreendedor do teu negócio, que exige tudo isso que você está falando, né, Paulo? Exato. E aplicar. Eu já vi, por exemplo, grupos que dão dicas valiosíssimas, como eu queria ter tido acesso a essas dicas quando eu era mais novo. Sim. E não aplica. E não adianta, não vai acontecer, não é mágica. Não faz sozinho o consultório. Então, eu ouvia muito assim, o meu consultório está com a agenda cheia, mas eu não passo de um faturamento de 30 mil reais por mês, mas minha agenda está cheia, eu só tenho uma cadeira, como que eu vou fazer? Tem jeito, tem forma, se você aplicar. Sim. Você vê, tem gente que tem 3 cadeiras lotadas, e às vezes tem um cara com uma cadeira que ele tem uma margem muito melhor daquele que tem 3 cadeiras. Exatamente. Você tem que saber administrar seu negócio, né? Muito bem, como se colocar, como se vender, o fluxo digital ajuda muito nisso também. Eu tenho 2 cadeiras, eu não consigo atender 2, aluga para o outro, traz um avaliador para sua clínica, não precisa ser só você fazendo avaliação, traz alguém para fechar tratamento,
Coloca a sua secretária para fazer follow-up de clientes churn, que saíram e não voltaram mais para fazer a limpeza de 6 em 6 meses. Tem tanta coisa para ser feita, mas, de novo, o dentista ele está preocupado muito com a parte técnica e tem que estar mesmo, porque sofrem novas atualizações constantemente, os artigos, etc., as técnicas, mas ele é um empresário. Ele é um empreendedor e se ele não evoluir com essa parte, o negócio dele vai viver ali da mesmice e daqui a pouco quando forem 1 milhão de dentistas. Exatamente, exatamente. Paulo, você disse no momento da nossa entrevista que vocês hoje têm visto potenciais de protéticos em suas cidades e têm unido-se à Kion, né? Isso também é um modelo de franquia que vocês estão querendo fazer? Como é que vocês pensam? Porque às vezes pode ser que tenha alguém que está nos assistindo e que tem esse perfil e que tem essa qualidade Kion. Como é que está esse processo aí? Que vocês pensam daqui para frente? O Kion Lab Club ele tem 2 frentes muito interessantes para quem é um laboratório e que quer crescer, mas não consegue ainda fazer um aporte de um tamanho que nós fizemos, né? São mais de 10 fresadoras, 20 impressoras, então imagina o aporte que isso não é feito. Então, existem laboratórios que têm um posicionamento ateliê e querem crescer, o segmento ateliê é um nicho mais específico, querem ir para um público BCD, mas sem perder esse conceito, eles podem atuar através do Kion Lab Club sem perder o conceito ateliê e atender o outro público e crescer. Tem outros tipos de laboratórios que não tem nenhuma fresadora. Uma fresadora hoje custa seus 400, 500 mil reais. É expressivo. É expressivo, né? As mais baratas, mas também não tem uma produtividade tão alta, são 350. E ao invés de ter que fazer esse investimento, fazem essa terceirização com a gente, fazem essa parceria conosco e têm acesso às nossas mais de 10 fresadoras, impressoras. E conseguem produzir e continuam mantendo o cliente deles sem perder e tudo mais. Então a gente se aliou ao mercado para ajudar os laboratórios regionais, aos pequenos e médios laboratórios, a crescerem sem ter que fazer um grande investimento nesse sentido e sem perder qualidade, prazo. E a gente ainda ajuda com a parte de clientes, captação também. Que legal. Então é uma parceria de franquia mesmo, que é um Lab Club, que tem sido um sucesso muito grande. E qual que é o perfil desse profissional que vocês procuram para entrar nesse projeto? É justamente aquele que quer crescer. Ok. E, de fato, ele olha para o mercado e fala, poxa, eu estou numa cidade maravilhosa, eu posso crescer, eu conheço bastante gente, eu trabalho bem, mas eu precisaria comprar 2 fresadoras. 1 milhãozinho para crescer. Uau, de começo, né? Fora outras coisas. Sim. Esse é o perfil que a gente quer. Então não precisa investir esse 1 milhão. A gente já fez esse investimento. E, Júnior, mais do que esse investimento de 1 milhão, é o tempo de curva de aprendizado, que a gente falou no começo. Sim. Comprei a fresadora, já faço perfeita o elemento? Não. Você vai perder material, você vai ter desperdício, você vai perder funcionário. A gente já passou por isso. Então, mais do que o teu investimento financeiro, a gente quer alguém com um perfil de que eu não tenho mais meu tempo para perder. Os caras já perderam, vamos terceirizar com eles, vamos nos unir com o Kion, porque eles já sabem o que fazem. Eles já perderam esse começo de saber o que faz certo e errado. Ou seja, ele gasta tempo com aquilo que precisa, vendendo. Deixa a parte chata para vocês. Exatamente. Eu já entrei em muito laboratório, porque também faz parte do meu escopo atuar à frente deles nesse projeto. E o dono do laboratório, fundador, ele estava na produção, pincelzinho, maquiagem e tudo mais. Ele estava atendendo o cliente para não perder, ele estava prospectando, isso em reunião comigo ali em meio-dia. E também olhando a rede social do laboratório dele para, não, isso aqui eu vou fazer tráfego pago, acho que isso aqui não. Ele fazia tudo. Quem faz tudo não faz... Exatamente, faz nada. Nada bem. Então, quando ele entende que a gente pode ajudá-lo nesse processo, até mesmo trazendo gente para dentro do laboratório dele para comandar a produção, e aí você pergunta para ele assim, qual é o teu SLA de uma peça aqui? Ah, não sei quanto tempo deu. Quando ele entende que o prazo produtivo, o SLA para cada etapa, registro em sistema são importantes e que a gente pode ajudar ele a não fazer tudo, esse é o perfil que a gente quer.
Sim. Ou seja, ele tendo tudo isso, ele é um cara que pode procurar vocês. Tranquilamente. A gente já está preparado para ajudar ele numa estrutura já montada. Ou seja, o cara chega já crescido, né? Numa estrutura de projeto já montada, até a consultoria comercial a gente consegue fazer. Então, outro dia eu estava até, semana passada, conversando com um dos Tem parceiros. uma universidade lá dentro Praticamente. para fazer o cara crescer. Praticamente. Que Porque bacana, não é Paulo. só o processo produtivo. Eu também já entrei em laboratórios que têm uma carteira de cliente considerável. E a primeira pergunta que eu fiz, qual é a periodicidade que você faz contato com seus clientes? Na medida que eles me acessam. Puxa, mas você tem uma segmentação dessa base? Quem é muito importante, quem é normal, quem é de se recuperar, quem é prospecção? Não. Então, até nisso a gente consegue dar uma consultoria e trazer uma evolução para os resultados dele. Dependendo da quantidade, claro, né? Aí é uma dúvida, nem tenho ideia dessa resposta, mas quando o cara, vamos supor, ele tem uma carteira considerável, ele tem nome no mercado, ele precisa de qualidade, às vezes ele crescer lá dentro não faz sentido. Não faz sentido para ele. Então, ou seja, fazer essa parceria com a Kion seria muito mais interessante, tanto para a Kion, mas muito mais para ele, para que ele possa ter muito mais tempo, enfim. É porque, às vezes, ele continua atendendo um cliente de 15 anos que ele tem, e ok, tem que atender, claro, cliente é cliente, ponto, mas ele está dedicando tempo demais para esse cliente, ou uma pessoa que é estrategista, é uma pessoa-chave da equipe dele deslocada para esse cliente. Quando ele pode ter um atendimento, talvez por call center, para uma conta que traz não tanto, mas é de muitos anos, e a pessoa que é chave, é hunter, atendendo contas maiores. Essa organização, tanto comercial quanto de produção, ele precisa entender que vai fazer o negócio dele voar. Eu já vi casos assim, não sei se tem sentido isso, mas, por exemplo, você pega um cara que ele é bom, o protético, o cara é bom pra caramba, e todo mundo de gente confia, aí ele cresce. Sim. Aí ele tem que fazer discípulo. Aí ele vai, ele treina um cara e o cara tá fazendo igual ele. Aí, de repente, o cara sai. Monta o dele. No Brasil é assim. Né? Vai lá e monta o dele, aí ele fica com aquele déficit, até ele treinar outro cara pra fazer a mesma coisa, porque quando o cara fica bom, ele vai montar o dele. Ele vai montar o dele e vai negócio. Então, eu acredito que seja muito mais lucrativo, eu acho que você tem números que provam que fazer essa parceria seja muito mais lucrativo para ele do que ele ficar nesse looping toda hora de começo, treina, né, treino, vai embora. Tem sentido esse pensamento? São 15 mil laboratórios no Brasil, boa parte informal. Então, de fato, é aquele profissional que se formou, fez o curso técnico e começou em casa, a gente gosta de chamar de laboratório, e cresceu, a gente no começo era ele sozinho no fundo de casa, cresceu, trouxe alguém que estava cursando ainda, ou estava recém-formado, mesmo nível de conhecimento, perdeu essa peça para formar o dele. E aí ele rema tudo de novo, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar, é sábado e domingo, tem que entregar sem prazo produtivo, sem SLA. Na medida do momento que ele entra na cabeça dele, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, de 1 ou 2 funcionários, não importa, que seja ele mesmo, ele tem uma empresa. Sim. Ele começa a entender de prazos produtivos, de etapas produtivas, e se ele não tem esse poder ou esse know-how ainda, a gente pode ajudá-lo muito, porque a gente já passou por todas as etapas. E a gente, de novo, tem um parque fabril de mais de 2 mil metros quadrados. Deixa a gente te ajudar. 2 mil metros quadrados? São mais de 2 mil metros quadrados. Caramba. É incrível lá, é incrível. É uma indústria enorme. Todo dentista que vai lá, ou protético, fala, eu nunca vi nada igual. Porque, de fato, é algo surreal, assim. E não só o tamanho, de novo, ou a quantidade de elementos dia, ou mais de 150 funcionários, não só isso, mas a organização das etapas. Sim. E são etapas que ficam em televisões em cada setor, gritantes ali, ó. Se o departamento de triagem está com algum caso atrasado, vai gritar para todo mundo e todo mundo vai olhar, opa, tá atrasado, caramba, o que houve? Vamos ganhar tempo na próxima etapa. É uma organização muito grande. Hoje, se um cara chegar para você e falar assim, me prova que fazer parceria com você é melhor, é fácil ter esse número e mostrar para eles. Não só de ganho financeiro, não só de ganho de hora clínica, mas eu tenho grandes referências para mostrar para ele e falar assim, ó, tá vendo esse caso aqui? Evoluiu muito financeiramente,
com qualidade, etc., em tempo, e isso sim, é tranquilo. É isso. Você está entendendo? Às vezes a gente fica tanto fechadinho nos nossos problemas ali, a gente fica naquele quadradinho fechado, sofrendo. E o que é legal aqui na BMC News, no programa, que a gente vai trazendo para vocês caminhos para se tornar bem-sucedido e caminhos que a gente sempre opta, às vezes, pelos caminhos mais dolorosos. A gente quer permanecer no mais doloroso. E existem outros caminhos que podem facilitar a nossa vida e também fazer que a gente cresça muito mais rápido, né? A gente pega a Kion, veja, de todo esse processo, às vezes fala assim, caramba, eu preciso investir 500 mil reais. Poxa, eu não tenho dinheiro para investir 500 mil reais nessa máquina, então eu vou comprar aquela de segunda mão, que é antiga de 80 mil. Mas, cara, por que você vai investir 80 mil? Você vai pegar esse dinheiro se você pode fazer uma parceria e que tem lá uma fresadora que custa 3 milhões, por exemplo, e vai trazer muito mais qualidade para o seu cliente, correto? Sim, sim. A gente tem um projeto, por exemplo, com relação a scanner intraoral. A gente não vende isso, a gente não ganha dinheiro com isso, nem quero brigar com as indústrias com relação a isso. Não é meu negócio, não é meu business, mas se a gente quer uma odontologia digital, a gente tem que facilitar esse meio. Então a gente criou o Kion Digital Solution, que é alugar para os dentistas scanners de ponta, não são scanners recondicionados, não são scanners da terceira linha, não, são os lançamentos. E de acordo com o volume de prótese que ele manda para a gente, esse valor pode até ser 0. Que bacana, hein? Então pensa, eu mando uma equipe para treinar ele na clínica dele, tanto a parte teórica quanto a parte em paciente, ajudo ele a entrar no formato digital, que hoje é a nossa maior missão, é auxiliar as clínicas a migrarem para o fluxo digital, não só no equipamento, mas na seleção do scan body correto, no preparo, qual fio usar, a luz, qual luz interfere, qual tipo de luva que interfere na imagem desse escaneamento, tudo. E aí, de acordo com o volume que ele manda para a gente, esse aluguel pode sair até 0. Ou seja, um investimento zero e ganhando muito dinheiro. Então dizer hoje que, poxa, tem que ter um scanner é caro, talvez as opções que você está olhando ainda não são realmente as certas. Paulo, quais são os desafios da Kion daqui para frente? Quais são as novidades que tá para vir por aí, até para quem está nos assistindo possa saber? Já conta de primeira mão aqui, né? Primeiro fechar esse ano com crescimento e, como eu falei, em escala, como a gente busca sempre. É uma empresa que tem uma ganância muito grande de crescer, de continuar consolidada ali no topo, número 1. Então esse é talvez um grande desafio, né? De conseguir se manter ali no topo e manter um crescimento num cenário onde, de fato, esse ano foi um pouco desafiador para todo mundo. E a gente tem um projeto muito grande com relação a essa parte do digital, de integrar mais soluções. Claro, a gente não pode falar em detalhes, mas eu vou te dar um exemplo. Hoje, quando a gente entrega um trabalho sobre implante, a gente já entrega com todos os componentes, análogo, transferente. Eu não espero o dentista ter no estoque dele, eu já entrego sem onerar o custo da prótese para ele. Caramba. Então eu gosto de oferecer soluções para ele. Então logo a gente vai integrar uma solução com relação a isso, a cirurgia guiada, onde ele vai ter o dentista, toda a solução da cirurgia guiada ali para a cirurgia do paciente dele, integrada numa caixa de uma solução perfeita, Kion, a radiologia, planejamento, tudo bonitinho. Pioneiros nisso no mercado. Nesse sentido, sim. Que legal. E hoje vocês contam hoje com quantos clientes hoje no Brasil todo e na América Latina toda? Hoje é uma quantidade, não precisa falar números, mas assim, uma porcentagem grande expressiva, né? A gente tem um mercado bem expressivo já nesse sentido no Brasil. Então temos uma média aí frequente, se eu for falar na média de dentistas e tal, já está significando 1% para a gente. Então, é muita coisa. É muita coisa. E, de novo, não só no faturamento que a gente tenta crescer em larga escala, mas também no volume de clientes, que o varejo continua sendo muito importante para a gente. As redes de clínicas são muito importantes para a gente. E agora os laboratórios. Então a gente tem uma carteira considerável. Isso que a gente está falando aqui dessa quantidade de dentistas, uma pequena uso digital e vocês estão com uma porcentagem enorme. Muito pequena e tem uma margem de crescimento muito grande. Se alguém está nos assistindo e quer aprender a mexer no digital,
Se tiver que procurar a Kion, como é que eles fazem? Qual é esse caminho para que eles... Olha, eu entendi, quero largar o analógico, eu já trabalho com o digital, mas eu quero hoje conhecer o trabalho. Qual é o caminho para eles terem esse contato com vocês? Na internet hoje você consegue ter todo acesso aos nossos contatos, ou na rede social, Kion Dental Tech, ou no nosso site, Kion Dental Prótese, e lá você tem os canais de atendimento. Quero receber informações. E aí a gente consegue ter uma equipe hoje pronta para te dar as boas-vindas. Então, uma equipe de onboarding, uma equipe de SDRs, que vai conseguir te ajudar na sua necessidade. Paulo, eu não entendo nada de digital. Preciso aprender do zero. A gente tem uma outra equipe de dentistas que consegue ir até a sua clínica, porque pode ser, não, tem que vir aqui tal dia da semana. Não. É dentro da sua clínica, com você ou com o seu time, né, para poder treinar você no fluxo digital e deixar você capaz de executar uma técnica de escaneamento correta, escolher os componentes corretos e a Ferrari realmente ganhar alta performance, porque não adianta ter uma Ferrari e você me xingar depois, que não consegue, tá tendo que reescanear e tudo mais. Então hoje a gente consegue disponibilizar esse treinamento para você e só fazer contato com a gente nas nossas redes, a gente já tem acesso. Olha só, tá aparecendo aqui agora, não só o site, mas também as redes sociais, tanto da Kion quanto do Paulo. Se você seguiria o Paulo também, para ele trazer várias dicas aí, né? Você já traz bastante conteúdo na internet ou não? Bastante coisa. Já traz bastante conteúdo para que você que é dentista, para que você também aí, quem sabe aí, fala, alguém da minha família quer se tornar dentista, já vai conhecer os melhores do mercado, porque aqui para nós é muito importante. Quando a gente traz um profissional aqui, pessoal, a gente traz um profissional que é de verdade. O que é de verdade? Que tem resultados, que tem realmente uma vida, que quando você vai falar, cara, esse é o verdadeiro caminho, e a Kion, hoje eles são aí a maior empresa da América Latina dentro desse ramo, que vale a pena conhecer, e você que já conhece o digital, vale a pena ter essa experiência. Tudo na vida é uma experiência. Ter uma experiência com a Kion. E eu não trabalho com digital, então já comece a sua experiência já em alto nível. Procure a Kion também, que vale a pena. Paulo, muito obrigado. Imagina. Que papo gostoso. A gente vai estar juntos nesse grande evento aí também. Vamos. Eu só queria deixar 2 dicas disso que você acabou de falar, assim, claro, para as pessoas. Um é que você vai errar. Como líder ou como profissional, empreendedor da sua clínica, você vai errar. Se você souber corrigir o seu erro quanto antes e aceitar que você vai errar, sim, vai ser mais rápido esse processo. Ninguém é perfeito. Agora, não confunda com mau caratismo, claro, com traições. Isso é outra coisa, né? Porque tem muita gente colocando a desculpa no piloto automático, a ausência de consciência para fazer coisas pesadas desse nível. Mas você vai errar como líder, como gestor da sua clínica, enfim, da sua casa. E a segunda hoje existem um mar de oportunidade de conhecimento e conteúdo. Qualquer canal hoje te gera conteúdo. Mas se você vai colocar algo de referência na sua vida, para aplicar dentro do seu negócio que você ganhou dinheiro a vida inteira para aplicar o seu único dinheiro da vida ali, você tem que saber escolher quem você vai colocar de referência. Concordo. Então, olha a equipe daquela mentoria, olha pessoas corretas e sérias, por exemplo, como você, que de fato vão conseguir agregar para o meu negócio. Porque eu vou me deslocar para o meu trabalho, vou escutar um podcast. Aquele tempo é valiosíssimo, aqueles 40 minutos são valiosíssimos. Eu não posso desperdiçar com gente que nunca ganhou nada na vida, exatamente, nunca construiu nada na vida, é um derrotado ou derrotada na família. Então, saiba escolher nesse mar de oportunidades de conteúdo que chove, alguém que de fato vai te agregar alguma coisa, que foi líder de verdade, que teve ganhos. Claro, tem derrotas na vida, óbvio, mas tem muita gente que você precisa saber colocar como referência da sua vida. Obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz porque você é uma pessoa que eu respeito muito. Muito obrigado, a gente caminha muito junto em parceria como empresas porque a gente acredita no projeto de vocês e vê que é algo muito sério e que tem resultados inquestionáveis. Obrigado por estar aqui hoje. Paulo, obrigado, a recíproca é verdadeira e muito feliz de ter essa parceria com vocês. E acabou de subir lá no YouTube, hein? Acabou de subir no YouTube agora essa entrevista. Compartilha, aproveite, se você se inscreve no canal também da BMC News, comenta lá também, tá bom? E estamos juntos até semana que vem. Um abraço.